A bolinha do mouse, ela afasta e ela, se você girando a bolinha, né, esse disco, ele afasta ou ele aproxima. Muito bem. Então, se você apertar ele para dentro, ele faz esse barulho, tá vendo? Ele vira uma mãozinha, que é o pan. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um retângulo agora. Aqui, ó, tá em polígono. Eu venho aqui na setinha para baixo, ó. Vou na setinha e peço retângulo, ó. Ok? Bom, aqui é o seguinte, turma. Presta atenção nisso agora, tá? Ó. Existe uma coisa chamada coordenada absoluta e coordenada relativa. Coordenada absoluta é o seguinte, é em função desse zero aqui, ó, onde fica esse sinal aqui, onde você vê o x e o y, esse sinal aqui é chamado de UCS. UCS. User Coordinate System. Sistema de coordenada do usuário. Então, ele marca o ponto zero global aqui, e ele fica assim, ó, nessa posição, o X apontando aqui para o seu lado direito, o Y apontando para cima, e o Z é como se ele estivesse saindo para fora da tela, ok? Isso é importante saber, uma das coisas importantes. Eu faria uma pergunta na prova a respeito disso, se eu tivesse feito a prova. Muito bem. Normalmente o X é vermelho, o Y é verde, e o Z tem uma outra cor também. Bom, eu quero fazer um retângulo, então eu vou pegar o comando retângulo ou escrevo REC. Se eu digitar, porque agora ele está pedindo, ó, first corner point, o primeiro ponto. Se eu digitar 0, vírgula, porque o separador no AutoCAD é o vírgula, ele vai entender o seguinte, ó. Ele vai entender que você deu uma coordenada x0 e y0 ali naquele ponto ali, ó. E agora você pode colocar outra coordenada, digamos que seja 50. Quem vem na frente sempre é o x, vírgula 100. Então ele vai fazer um retângulo comprido para cima, né? Não é tão comprido assim, ó, ele ficou pequenininho aqui no canto, tá vendo? Porque a escala que a gente está, o tamanho da tela que a gente está era muito grande. Mas está aí o nosso retângulo, compridinho para cima. Se eu quisesse o contrário, vamos supor, tá? Vamos pegar retângulo, vamos clicar aqui, ó, e vamos fazer ele comprido no sentido horizontal aqui. Então, ele seria 100, você precisa dar 2 pontos, vírgula 50. Olha isso, ok? Então, nós temos dois retângulos aí, coordenadas absolutas. Por quê? Porque eu dei o primeiro ponto como zero. Vamos supor que eu queira fazer um retângulo partindo desse bico aqui, ó. Eu vou fazer um retângulo. E que posição está esse bico aqui, ó? Ou eu venho em cima dele, ó, ele já pegou uma mira aqui, ó. Essa mira se chama intersection, se você parar em cima dela, se chama intersection. Então ele pegou a intersecção dessas duas linhas dos retângulos que eu desenhei, e eu posso desenhar um retângulo dependendo da posição e tal. Mas qual que seria a coordenada absoluta desse ponto? A altura que eu dei para o primeiro retângulo foi de 100 e a largura era 50. Depois do segundo retângulo, eu dei uma altura de 50. Então, esse ponto é o ponto 50, 50. Então, se eu digitar o primeiro ponto 50,50, ele vai pegar naquele ponto lá, ó, exatamente isso. Ó. Digamos que o nosso segundo ponto seja 100,100. Quanto que ele vai fazer? Vai fazer um quadrado de 100, 100, como é 50, 50, ele fez 50 com 50, né? Ok? Quer ver, ó? Você quer ver o que está acontecendo aqui, ó? É isso aqui, ó. Vou pegar uma cota daqui para cá, ó. Vou esperar ele pegar essa mira, ó. Ah, ele fez com 100. Engraçado isso. Porque não era para ele fazer com 100, era para ele fazer com
um 50, ele fez uma coordenada relativa. Bom, vamos lá. Então, aqui você aprendeu a coordenada absoluta. Você se baseia em quem? No zero aqui. Então, você, primeiro retângulo eu fiz no zero, depois o segundo, fui capturando e tal. E se eu quiser desenhar no ar, aqui faz de conta que fosse aqui no meio, eu pegaria, digitaria 50, 50, ele daria aquele ponto, e o segundo ponto, se for 100, 100, ele subtrai, né? Porque ele está fazendo coordenada absoluta. Vamos supor que eu clico num retângulo e eu vou fazer um retângulo daqui para cá. O primeiro ponto, eu não sei que ponto que é, porque eu cliquei em qualquer lugar da minha tela. Eu não sei que ponto que é. Então eu venho aqui, ó, no Shift e aperto o 2, que é o arroba. Você vê que apareceu uma arrobinha ali em cima, perto do meu mouse, está escrito assim, Specify Other Corner Point. E aí apareceu uma arroba ali. Esse arroba é para dizer que ele vai pegar esse primeiro ponto como referência. Então, digamos que eu queira um quadrado de 50,50. Tá vendo? O primeiro ponto eu não sei onde é, mas ele fez aí para nós 50 por 50, o retângulo. Na verdade é um quadrado, né? Beleza? Muito bem. Vamos supor que eu queira, nesse retângulo aqui, eu queira fazer um círculo nessas bordas aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui, ó, apertar o Shift, deixar apertado e pedir clique invertido, e aí aparece isso aqui. Quando aparece isso, eu clico aqui, ó. Ok? Então, faz de conta que eu quero um círculo com um raio de 10. 10. Ele já vem com o raio, ó. Repetir o círculo. Se eu der Enter, ó, repito o círculo, cliquei aqui. Em vez de abrir, eu dou Enter, ele vai saber o diâmetro do último que eu fiz. Então, ele vai fazer no tamanho do último círculo que eu fiz, ó. Clico normal e dou um Enter. Ele faz o tamanho de círculo igual o que eu fiz primeiro, com raio de 10. Muito bem. Faz de conta agora que eu quero cortar essas bordas aqui, ó. Faz de conta. Então, eu venho aqui no Trim, ó, comando novo, ó, Trim. O Trim, como é um comando de modificação, primeiro ele pede para selecionar um objeto. É importante saber que a seleção desse objeto é a referência que ele vai usar para cortar. Então, eu vou clicar, dar Enter, depois que eu selecionei, clico aqui, aqui e aqui. Então, ele já fez os cortes ali, que é chamado de trim, né, na borda que estava interna, porque ele pegou o quadrado como referência. Se eu venho fazer um trim, vamos supor, tá? E ele pede para selecionar a primeira seleção, eu não seleciono nada e dou um clique invertido, ele entra no segundo modo, que é o modo de cortar. Então, por exemplo, agora todo mundo é referência para todo mundo, e eu corto o que está excedendo, que ele estiver enxergando, ó. Olha só. Beleza? É isso aí. É um comando trim. É um comando bem usado no AutoCAD. E eu estou com um quadrado de 50 por 50, aquelas bordas ali são de 10. Vamos supor que eu quisesse fazer um círculo aqui dentro, ó. Então, eu venho na borda, ó, como está ligado aqui embaixo, que é para fazer alguns snaps, ó, eu venho aqui, clico, ó, digamos que esse círculo tenha 4 de raio. Olha só. Aí é só repetir, né? Você vai pedir de novo o círculo, vem aqui na ponta, ó, clica normal e dá um Enter. Ele faz o círculo com o diâmetro da anterior ali, ok? Bom, vamos lá, de novo, repetindo, repetir o círculo, ó, venho na borda, cliquei e dei Enter. Venho na borda, cliquei e dou Enter.
Feito, né? Tranquilinho, né? Bom, vamos supor que por algum motivo, ó, isso aqui tudo é separado, ó, isso é uma linha, isso é uma linha. Vamos supor que eu quisesse fazer com que essas linhas todas virassem somente uma geometria, né? Que preparando ela para fazer um 3D. Então você tem um comando que chama region. Region. Escreve reg, que ele vai fazer o region, que é esse primeiro aqui, ó. Muito bem. Quando ele fizer a rotina dele aqui, ele apresentar meu mouse de novo, ó, ele está apresentando meu mouse agora, ele está pedindo para selecionar. Eu quero selecionar todo mundo e, ó, virou, ó, uma região, ó. Isso aqui virou uma região também, ó. Ok? Aqui, ó, uma região. Muito bem. Agora a gente está preparado para fazer extrusão, se eu quiser, né, fazer extrusão. Como que é a extrusão? É só você escrever EXT, Enter, aí você vai selecionar todo mundo, Enter, e vai dizer que aqui, ó, tá vendo? Extrude, specify weight, digamos que o weight seja de 10, Enter. Ele já fez para nós. Aí você vem aqui, clica nessa borda, ó. E olha ele aqui, ó. Só que, o que que a gente fez? Ó? A gente fez uma geometria que é assim, e 4 outras geometrias dentro dela, sem ligação nenhuma. A gente quer subtrair para isso virar furo, né? Então vamos subtrair. Como é que eu faço a subtração? SU, Enter. Então eu tenho aqui, ó, clico, dou Enter, clico, 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 dou Enter. Ó, olha só isso, ó. Agora, ó, quando eu passo perto, ó, ele acende todo mundo. Se quiser, você pode fazer um comando chamado shade também, que é para ele ficar meio cinzinha e você vê que está furado, ó. Beleza? Então, a gente vai parar por aqui e eu faço um outro vídeo com mais comandos aí para vocês. Beleza, turma?